Tá rolando uma polêmica muito forte. Pobre vai pagar imposto de renda, governo Lula, não sei o que que tem. Calma, pera aí. A gente tem que fazer a análise técnica das coisas. Não se deixe levar por fake news, conversa de A, B ou C, extrema direita, extrema esquerda. Não, não, não. Se atenha aos fatos. Eu vou te mostrar com muita clareza qual que é a situação atual, depois do reajuste, tanto da tabela do imposto de renda quanto do salário mínimo. E aí você vai entender o que aconteceu e a partir daí você pode formar a sua opinião. Porque afinal de contas aqui nós temos um compromisso com a verdade. É um canal de educação financeira com foco nas pessoas que querem melhorar de vida. Para quem não sabe onde está, você está aqui no Avante Investidores, Educação Financeira para Todos, com o professor Aender Pereira. Vídeos novos toda segunda e toda quinta às 20 horas. Então vamos começar primeiro entendendo a mudança na tabela do imposto de renda. Então olha só, quero que você entenda que a tabela do imposto de renda ela ficou sem correção desde 2015, na época do governo Dilma Rousseff. Nessa época, a base de cálculo para que uma pessoa fosse isenta era para quem ganhava até R$ 1.903,98. Essa parte aqui da tabela, de abril de 2015 até abril de 2023. Então, o que significa isso na prática? Para você pagar imposto de renda, você tinha que ganhar a partir de R$ 1.903,99 de salário bruto. Só que tem um ponto que você não pode ignorar. O salário mínimo ele precisa ser corrigido conforme a inflação, conforme o INPC, Índice Nacional de Preço ao Consumidor. Porque imagine, o que é inflação? Aumento generalizado dos preços. Os preços aumentam, o salário não aumenta. Seu poder de compra diminui, daqui a pouco você está passando necessidade. Só que é o seguinte, raciocina comigo. Olha aí, 1903,98. Se essa tabela fica congelada como ela ficou, sem reajuste, a tabela está aqui parada, com a primeira faixa de isenção em 1903,98 e o salário mínimo vai sofrendo correção, vai sofrendo correção, vai sofrendo correção. Só que o salário mínimo também ficou sem corrigir durante um bom tempo. E agora, quando ele começou a sofrer, ele teve duas correções sucessivas. O que acontece? A tabela está congelada, não está? O salário vai e chega na primeira faixa, aonde você vai ter que fazer a contribuição do imposto de renda. Essa é a lógica que você tem que entender. Ah, mas sem promessa de campanha do governo Lula, que só ia pagar imposto de renda quem ganhasse acima de 5 mil. Eu me lembro perfeitamente disso. A promessa que ele fez foi de fazer esse reajuste no decorrer do mandato. Ou seja, tem até o final do mandato para fazer isso. E ele já fez o primeiro reajuste. Como é que fica o primeiro reajuste? Dá uma olhada aqui agora do outro lado aqui da tabela. Desse outro lado da tabela, de maio de 2023 a janeiro de 2024. Você vai perceber que a faixa de isenção ela pulou de 1903,98 para 2.112. Então, quer dizer, para a pessoa ter que pagar o imposto de renda, o salário bruto dela tem que ser de 2.112,01 para entrar ali na primeira faixa. A partir dali é que começa a considerar. Só que o salário mínimo ele tinha chegado a 1.320, para confirmar aqui para vamos dizer que eu estou falando besteira, isso mesmo, 1.320 foi o primeiro reajuste feito pelo governo e agora fez um outro reajuste para poder conter essa perda desse período todo que ficou sem reajustar e chegou em 1.412. Ele chegando aqui em 1.412, você pode pensar assim, mas 1.412 ainda não atingiu a primeira faixa não. Mas e o dobro disso? Ou seja, quem ganha 2 salários mínimos? Você pega aí 1.412 vezes 2, dá 2.824. E quem ganha um salário e meio? Vamos lá, 1.412 dividido por 2 mais 1.412, 2.118. Observe que 2.118 já entra aqui na faixa de uma alíquota de 7,5%. Mas o equívoco é que as pessoas acham que agora quem está ganhando esse valor, 7,5% do salário vai para o governo. Não, meu amigo, não é assim que funciona. Eu vou te mostrar como que é feito esse cálculo e vou fazer 2 simulações para você. Quem ganha um salário e meio, se realmente vai pagar imposto de renda ou não, e quem ganha 2 salários.
vou trabalhar com esses dois públicos, que é um público mais vulnerável, que é um público que está mais preocupado em relação a isso. Então vamos lá. Primeiramente, a gente vai chegar aqui nesse site que se chama calcule.net, tá bom? Você chega aqui no site calcule.net. Aqui na página inicial, vou até voltar aqui, que eu estava fazendo uma simulação antes do vídeo. Aqui na página inicial, você vem aqui, as mais executadas, e escolhe a opção 8. Cálculo do IRRF, quem não sabe o que é isso, é Imposto de Renda retido na fonte, ou seja, já é retido ali na sua folha de pagamento. Você vai clicar aqui e você vai prestar informações bem simples. Então vamos lá, valor do salário bruto. Então vamos começar a trabalhar com quem ganha um salário e meio, 2.118. Então vamos lá, 2.118. Você vai escolher a tabela de 2024 para o cálculo do imposto de renda. E aqui entra uma questão que ninguém fala. Se você tem dependentes. Vou fazer duas simulações, sem dependentes e com dependentes. Vou fazer um cenário aqui onde a pessoa não tem dependente, não tem pensão alimentícia, não tem outras deduções, só o salário bruto. Clique em calcular e ele vai trazer para você aqui como ficou a base de cálculo. Salário bruto, 2.118, igual foi informado ali no início, perfeito? Tabela do INSS é a tabela de 2024. E a tabela atualizada foi a partir de maio de 2023. Como é que ficou o cálculo então? Você tem que levar em consideração que você recebe 2.118, mas você tem o desconto do INSS de 169,44. Como não tem dependentes, então não tem dedução, porque existe uma dedução por dependente, não paga pensão alimentícia e também não informou outras deduções. Então o total de deduções seriam 2.118 menos o desconto do INSS. Note que a base para o cálculo do seu imposto de renda ficou de R$ 1.948,56, porque teve o desconto do INSS. E aqui, olhando a tabela, você percebe que você não tem imposto de renda nenhum para pagar, porque a primeira faixa é de 2.112. Ou seja, como você paga o INSS e é descontado o seu salário bruto, então 1.948,56 foi a faixa considerada. Então, se você ganha um salário e meio, fique em paz. Pode ficar tranquilo que você não vai pagar o imposto de renda. Eu nem preciso colocar ali os dependentes, porque se eu acrescentar o dependente, aí que você não vai pagar mesmo. Porque vai haver uma dedução de valores por dependente que vai tirar você totalmente dessa faixa. Agora vamos fazer uma outra simulação e vamos levar em consideração aqui nessa simulação quem ganha 2 salários mínimos. Vamos lá. 2 salários mínimos, com salário 1.412, então 1.412 vezes 2, 1.412 vezes 2, 2.824. Então eu vou informar primeiro, sem dependente, só salário, 2.824, vamos lá, 2.824, prontinho, tem um a mais aqui, peraí, 2.000 de terrado, 2.824, isso. Tabela 2024, sem dependentes, sem pensão alimentícia, sem outras deduções. Vamos fazer o cálculo do imposto. Olha aí que interessante aqui. O desconto do INSS, 237,70. Como não tem dependentes, não tem dedução, não tem pensão alimentícia, não tem outras deduções, então como que ficaria a base de cálculo? A base de cálculo ficaria de 2.586,30. Então você não está dentro da primeira faixa de isento, que é de 2.112, mas você entrou na segunda faixa. A segunda faixa é essa aqui, de 2.112 a 2.826. Então você entrou ali na alíquota de 7,5%. Só que essa faixa, ela vai ter 7,5% em cima do valor de R$ 474,30. Então sabe quanto que você vai pagar de imposto de renda? Você vai pagar R$ 35,57, uma alíquota efetiva de 1,26%. E tem um outro ponto que tem que ser levado em consideração, que eu não sei se você sabe, mas se você, por exemplo, ganha 2 salários mínimos e você tem despesa com educação, você tem despesas médicas, você vai declarar tudo isso no seu imposto de renda e vai fazer a restituição. Eu estou fazendo esse vídeo para quem é leigo, porque pode ser que você nunca declarou imposto de renda na sua vida, e é uma coisa muito simples que você mesmo consegue fazer.
ou então procure um contador, amigo, ou então na internet tem vários tutoriais te ensinando e você vai ter a restituição integral disso. Agora, e se você tiver um dependente na jogada? Será que ainda assim você vai pagar o imposto de renda? Então vamos acrescentar aqui uma mudança para a gente poder realizar o cálculo. Então vamos lá, 2.824, e vamos colocar que você tem um dependente, um filho, por exemplo. Cálculo do imposto de renda, vamos ver como é que ficou. Então você teria a dedução do INSS, que já é também pago e deduzido ali do seu contra-cheque, e R$ 189,59, que é o valor de um dependente. Ou seja, seu imposto de renda caiu para R$ 21,35. Ah, professor, mas eu tenho 2 filhos. Ok, então o que a gente vai fazer? A gente vai acrescentar aqui 2 dependentes. Então vamos lá. 2.824. Aí a gente vai acrescentar aqui 2 dependentes e vamos mandar fazer o cálculo. Com 2 dependentes, obviamente a dedução por dependente dobra, passa a ser 379,18 e você está em 2.207,12. Seu imposto de renda caiu para R$ 7,13. Levando em consideração que essa tabela continuará sofrendo reajustes, tem 2 coisas muito importantes que eu tenho para te falar agora. Mas antes de eu te falar, eu acredito que só pela qualidade das informações que eu trouxe até aqui, eu já mereço que você comente, já mereço que você me siga se você não me seguia, e acho que mereço que você compartilhe, para que as pessoas possam ter informação fiel e não fake news. Não histórias inventadas da cabeça das pessoas que ficam misturando política com tudo. Aqui é uma informação prática, é uma informação real do que realmente se aplica na sua vida. Então, não esqueça de fortalecer, tá bom? Agora vamos lá. 2 informações muito relevantes. Tudo isso que eu te falei aqui não é para o imposto de renda desse ano, é para o imposto de renda do ano que vem, porque você declara imposto de renda do ano corrente daquilo que aconteceu no exercício anterior. Traduzindo, eu conto esse ano que aconteceu comigo ano passado. Então você vai contar em 2025 o que aconteceu com você em 2024. E a segunda informação muito relevante é que essa tabela vai continuar sofrendo correções. Essa tabela vai continuar aumentando até o governo bater a meta de chegar no ponto 5 mil. Para isso, obviamente, a equipe da Fazenda está tendo que fazer vários estudos, porque é uma perda de arrecadação muito grande, então eles têm que encontrar de onde que eles vão fazer essa compensação para poder buscar. E se ele realmente for cumprir essa promessa de campanha, você vai perceber que você vai sair dessa faixa de contribuição com o imposto de renda. Então é um valor que vai começar a ser tirado de você, mas que ele pode ser restituído depois, certo? Mas que é importante que você saiba com certeza o que vai acontecer. E um outro ponto também, que eu acredito que você é muito criticado por isso que eu vou falar agora, mas eu passei, por exemplo, a pagar imposto de renda na minha vida depois que eu comecei a ter mais ascensão. Isso aí é natural. Todo mundo que começa a ganhar mais, desde que a tabela esteja justa, que ela esteja adequadamente no patamar que deve estar, toda vez que você estiver buscando mais receita, mais renda e tudo isso for declarado, quanto mais dinheiro a gente ganha, é natural, mais imposto a gente paga. E aí basta você entender como é que funciona essa correlação entre o que eu ganho e o que eu devo de imposto para poder pagar. Para que você possa perceber que você pode deduzir saúde, você pode deduzir educação, tem várias coisas que você pode deduzir, que você pode mostrar depois, quando você for contar na sua declaração do imposto de renda, que você vai ter a famosa restituição. Tá combinado? Espero que esse vídeo tenha feito sentido, espero que realmente possa te ajudar e te espero num próximo momento para que nós possamos debater outros temas associados à educação financeira, porque o meu objetivo é fazer com que sua vida possa prosperar, que você tenha uma vida abundante e feliz. Tá bom? Sou o professor Aender, me despeço e a gente se vê. Aquele abraço, tchau, tchau.